Pela tua palavra e a tua vontade. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 22, 17. Glória. A mensagem de hoje eu vou-vos contar por causa do que é que Deus me mostrou. Eu vou começar desde o princípio e explicar. O que Deus me mostrou é que em cada mensagem que nós ouvimos há algo de Deus para cada um de nós. Não importa a mensagem que você estiver a ouvir, desde que seja uma mensagem do homem de Deus, você vai ouvir, vai receber alguma coisa para a sua vida. Deus vai falar consigo. E por causa disto, Deus me fez lembrar de um monte de situações que aconteceram comigo e fez comparar com o que aconteceu com a palavra de Deus para eu entender e para todos entendermos que realmente há algo sempre de Deus. A mensagem, há coisas que eu vou falar que pode até não ter muito significado, mas há outras que vão ter significado para a sua vida. E isto é importante que você ouça. O nosso conhecimento da palavra nos dá armas. Armas que podemos utilizar a nosso favor, mas não para nosso benefício. O que é que eu quero dizer com isto? Claro que toda a palavra de Deus é para sermos abençoados, e é por isso. Mas entenda uma coisa: não vamos deturpar o que está na palavra de Deus. Eu vou-vos ler. Diz-nos, pois, o que te parece. É lícito pagar o tributo a César ou não? Isto dizia os sacerdotes da altura para tentar apanhar Jesus em alguma coisa. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda de tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse: De quem é esta esfinge e esta inscrição? E eles, e disseram-lhes eles: É de César? Então ele lhes disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Houve uma altura da minha vida que, num determinado mês, coisas talvez não correram como eu planeava e fiquei com menos dinheiro do que devia. E o que eu tinha na minha mão era aquilo que eu devia dar para Deus. E a palavra de Deus diz, por nós, não, que o leão terá fome, o filho do leão terá fome, mas aqueles que andam no Senhor e têm temor ao Senhor, de nada têm falta. E eu disse isso a Deus: Deus, tu não queres que eu tenha falta, então eu vou ficar com esta parte do dízimo e não vou ter falta até o final do mês. E Deus me fez lembrar este versículo: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E imediatamente eu fui dar o meu dízimo na igreja. Quando cheguei à casa dos meus avós, minha avó me disse, quando eu estava de saída, que havia dinheiro, que lá estava em casa, porque o meu avô tinha continuado a juntar dinheiro para me dar. Nós nunca esperamos com o que Deus vai fazer e como vai fazer. Mas à medida que você pratica e faz a vontade de Deus, Deus se move. Deus se move. Amém. Então vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará.
ainda com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino, confiar em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque dependemos de ti, confiamos em ti. Em nome de Jesus. Ora, vamos abrir em 2 de Samuel 11:1. Eu tive uma vez uma reunião e nessa reunião começaram a falar, o pregador disse que iria falar sobre adultério. Trouxe estes versículos. Eu, antes de dizer isto, eu quero vos dar o título da mensagem de hoje, Algo para Si. O título da mensagem de hoje é Algo para Si. Porque há sempre algo para Deus, de Deus para nós. E então eu estava nessa reunião, e quando estava nessa reunião, o pastor começou a falar e começou a falar sobre adultério. Imediatamente dentro de mim, eu agarrei e eu disse assim, não é para mim, porque eu não faço isto. Mas à medida que eu fui ouvindo, eu percebi que apesar de eu não querer fazer, apesar de não querer fazer e não fazer e tudo mais, eu tenho que estar preparado para as astutas ciladas do diabo. Isto fez-me abrir os meus olhos para montes de coisas, não só para a questão do adultério, mas tudo o resto. E eu quero que nós vamos ler a palavra de Deus e ver o que é que aconteceu com Davi, para nós entendermos onde é que ele falhou, para que nós não possamos cair nas mesmas armadilhas. 2 de Samuel 11:1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Ramá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Não é nos tempos de guerra que o diabo vai atacar. É nos tempos que você está mais descansado. É nos tempos que você diz, não, agora está tudo bem. Agora eu estou quieto, estou sossegado. Agora posso descansar. É nestas alturas que o diabo ataca. Davi devia ter ido para a guerra e não foi. E ficou em Jerusalém. E veja o que é que aconteceu. E aconteceu que à hora da tarde, em que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher. E lhe disseram, porventura não é Betseba, filha de Elia, e mulher de Urias, o heteu? E então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, já que ela se tinha purificado da sua imundice. Então voltou ela para a sua casa. Davi tinha mulher. Davi era casado. Porque ele viu uma mulher que era formosa à vista. Ele a desejou e quis deitar com ela. Como ele era o rei, e chamou a mulher, e a mulher cedeu, deitou-se com ele. E depois ficou grávida. E o que eu vos quero dizer é que nós temos de estar preparados para tudo o que possa vir até às nossas vidas. Ouça,
alguém comete um roubo, ele não comete um roubo porque apareceu e ele roubou. Não. Dentro dele, ele já começou um pensamento de querer roubar. Aquele que adultera, aquele que vai trair, dentro dele já começou a traição. Por isso é que Jesus diz: aquele que cobiçar a mulher do outro já traiu com ela. E embora não tivesse feito nada com ela, mas dentro dele, ele já pecou e já traiu. Você está a entender? O diabo é astuto em todos os caminhos que ele faz e em tudo o que faz. E ele começa com algo inocente. Com algo, não, desta vez eu não vou para a guerra. Desta vez não, eu vou ficar aqui descansado. E é quando se está descansado que se baixa a guarda de todas as nossas defesas. É quando diz, não, agora eu estou descansado. E baixamos as guardas das nossas defesas. E aparece algo na nossa vida. E nos deixamos levar pelas circunstâncias. Tal e qual como Davi se deixou levar. Por isso, nós temos de estar preparados para tudo o que possa aparecer nas nossas vidas. Você pode ter pensado, não, mas eu nunca vou adulterar. Nem eu. Mas você tem que entender uma coisa. Você tem que estar preparado às pessoas que possam aparecer na sua vida. Que lhe podem mostrar um tipo de faceta que a sua esposa pode não ter. O seu esposo pode não ter. Algo que lhe dá mais atenção para si. Você tem que perceber isto não é por acaso que está a vir à sua vida. É para tentar destruir o seu casamento. Se você estiver preparado e com isto dentro de si, em qualquer circunstância que lhe apareça, você vai se perceber disso. Eu vou-lhe dar um exemplo com uma coisa que aconteceu comigo a nível de saúde. Eu já contei isto várias vezes, mas é importante que você entenda como é que o diabo funciona. Ele começa trazendo algo à nossa vida. Nomeadamente trouxe uma dor na cabeça. E depois dessa dor, o que é que trouxe? Apareceu uma pessoa que eu não via há muito tempo e falou comigo. E depois contou que um patrão dele tinha morrido. Começou a sentir uma forte dor de cabeça e morreu. E eu olhei para ele. Eu não disse nada. Disse, pronto, coitado. Realmente. Despedi-me da pessoa, mas quando despedi da pessoa, quando eu estava sozinho, eu orei. Diabo, eu sei que é que tu estás a tentar trazer à minha vida, mas eu não aceito. Eu não aceito dores, eu não aceito embolias cerebrais, eu não aceito nada disso na minha vida, no nome de Jesus. Nós temos de estar preparados para tudo o que nos querem trazer, para rejeitar. É assim como uma encomenda que trazem à sua porta. E você pode aceitá-la ou rejeitá-la. E você, aquilo que o diabo tenta trazer para a sua vida, maldição, tudo o que não presta, rejeito. Assim, quando aparece na sua vida alguém que você vê e é formosa à vista, e é bonita, e tem estas características, e fala docemente, e fala isto, e faz daquela forma, algo que atrai, você tem que estar preparado para perceber que tem que dizer não nessa altura. O que o diabo quer é destruir o seu casamento. Se você estiver preparado e saber isto que eu lhe estou a dizer, você nunca se vai esquecer. Nunca se esquecendo, você vai estar preparado para as astutas ciladas do diabo. Isto é muito importante. Eu marcou muito a minha vida aquilo que aquele pastor falou naquele dia, porque eu dizia logo, eu falavam de adultério e eu disse, não é para mim, mas se eu não estiver preparado, coisas vão acontecer. Eu não vou dar por isso, porque eu estou descansado, eu não faço, mas depois fico enrolado na circunstância, tal e qual como Davi ficou. Nós temos de estar preparados. Por isso é que a Bíblia diz, sejais simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Para quê?
para estarmos preparados para tudo o que possa vir e que o diabo tenta trazer. Às vezes pode ser uma dor, às vezes pode ser um problema, às vezes pode ser, mas você tem que estar preparado para dizer não. Deus é por mim, ninguém pode ser contra. Isto foi algo que aconteceu na minha vida e que me marcou muito. E é bom você agarre e guarde isto no coração. Eu agora vou-vos mostrar várias coisas que foram acontecendo na minha vida que me marcaram e que não me fizeram esquecer que Deus é Deus e que Ele me guiava em todo o processo e vai guiar a si, se você quiser. Mas são coisas que podem, não, eu poderia estar a falar agora de adultério, vou falar de outro assunto, mas são algo, por isso é que eu digo que nesta reunião, algo há para si. Veja, vamos abrir em Gênesis 21, 9. Gênesis 21, 9. Em Gênesis 21, 9. O que é que tinha acontecido até aqui? Abraão tinha alguma idade e não tinha filhos, e Deus disse-lhe que havia de dar um filho, e ele contou isto a Sara, e Sara viu que ele não tinha, que não lhe podia dar filhos, ou não estava a conceber, e então deu a sua serva para que tivesse relações sexuais com ele, para que tivesse um filho através dela. Algo que era muito, pelo menos no tempo bíblico, muito usual. Ela, vendo que concebera, que estava grávida, começou-se a exaltar e Sara se queixou a Abrão e depois Abrão disse a Sara, faz o que quiseres, ela é a tua serva. E então começou a repreendê-la e tudo mais, e ela fugiu. E o anjo lhe apareceu porque foge. Porque estava a ser repreendida. Então volta para trás, volta para a tua patroa e humilha-te. E ela assim fez. A criança nasceu, teve o nome de Ismael, e era alguém aguerrido, perto dos 14 anos de idade, Sara, que estava com 90 anos, sempre estéril, agora já tinha deixado, por causa da idade, já tinha deixado o costume das mulheres, portanto nem podia conceber mais. Abraão, com 100 anos, Deus lhe concedeu e tiveram um filho, e ele amamentava esse filho. Depois de amamentar, Abraão deu uma festa, e nessa festa a Sara viu uma coisa. Gênesis 21, 9. E viu Sara que o filho de Agar, Ismael, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Às vezes nós ouvimos coisas das nossas esposas, eu estou a falar como marido, e às vezes não nos agradamos. Às vezes ouvimos coisas que parece que não tem lógica. Diz, não, isso nunca vai acontecer. Esta palavra pareceu muito má aos olhos de Abraão, mas veja o que é que Deus lhe disse. Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que a Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Quer dizer que Isaque iria herdar tudo e Ismael não. Eu fui guarda noturno durante alguns anos, 32 anos. Nesses 32 anos, durante
espaço noturno, tempos que trabalhei, conheci alguma gente, não muita, mas alguma gente. Eu estava num espaço que era de diversão noturna, estava lá, ia lá beber café. Claro que não participava em nada, só bebia café e ia-me embora, fazia segurança de lá de fora, só unicamente. E estava lá uma moça que era muito simpática. E eu falava um pouco falei com ela, mas falava um pouco com ela. E eu comentei com a minha esposa isso. E a minha esposa virou-se para mim e disse: Cuidado, cuidado. Quando ela disse aquilo, eu fiquei, calhar algo que eu não estou a ver. E me lembrei desta passagem, do que está aqui escrito. Exatamente. Em tudo o que a Sara te diz, ouve a sua voz. Eu ouço muito o que a minha esposa me diz. Porque me faz refletir sobre os assuntos. Me faz pensar sobre os assuntos. E isso é muito bom. Porque posso eu querer tomar uma decisão e ao ela me ver o outro lado das situações, eu posso ver um ponto mais abrangente, coisas que eu não estou a ver. E esta palavra me marcou muito. Realmente essa pessoa eu até deixei de lá ir beber café. Algo podia estar a acontecer e eu não me estar a perceber, então me afastei. Se a sua esposa ou o seu esposo fala algo, mesmo que você não concorde, ouça. Pois vá a Deus e ore sobre esse assunto. Busque ao Senhor sobre esse assunto. Para que Deus lhe possa mostrar realmente aquilo que você pode não estar a ver. E que você pensa, não, mas isto não é certo, não é correto, eu não fiz nada de mal, não é isso, ninguém está a dizer que você fez de mal. Você tem que ver a outra parte, tem que ver o outro lado. Mas isto não tem a ver só com um casal, pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser alguém de perto de si que lhe fale. Você deve repensar sobre tudo. Lembro-me que uma vez aconteceu com mais de um filho meu. Eu agarrei e repreendi por causa de uma circunstância e depois viraram-se para mim e disseram: Não, mas eu não foi assim, foi diferente. Eu virei-me para eles imediatamente e disse: Então eu peço perdão por o que eu fiz, pela repreensão que disse, porque é errado a repreensão. Imediatamente eu pedi perdão aos meus filhos pelo erro que eu tinha feito de os estar a repreender, visto que não aconteceu daquela forma. Nós temos que entender que nós não sabemos tudo. Só Deus sabe tudo. Às vezes, Deus nos quer mostrar, e quando não nos consegue mostrar, porque nós não damos o tempo suficiente, não estamos a orar o suficiente, Deus utiliza outras pessoas para nos poder falar, para nos ver, para que nós possamos ver o outro lado da montanha, o outro lado da circunstância. Isto é muito importante. Não rejeite todas as palavras que lhe trazem. Eu estou a falar de pessoas perto de si. Eu não estou a falar de pessoas estranhas. Pessoas estranhas têm de confirmar aquilo que você já sabe. Uma pessoa estranha vem, tenho uma palavra de Deus para si. E ela agarra e fala para si. Tem que ser algo que você já sabe. Porque se não for algo que você já sabe, não aceita. Agarra, ponha na prateleira, como eu costumo dizer, à espera. Entende? Isto é muito importante porque eu na altura eu aceitei Jesus em 91
em 92, perto do final do ano, em outubro, dia 1 de outubro de 92, eu conheci a minha esposa. E depois de conhecer a minha esposa, naquela altura, a revelação continua, mas pronto, naquela altura eu tinha revelação, agora continua, graças a Deus. E naquela altura, quando eu tinha revelação, eu estava na igreja e o que eu sentia da parte de Deus era uma coisa, e havia uma outra pessoa dentro da igreja que dizia outra coisa completamente contrária ao que eu estava a dizer. E eu dizia, meu Deus, num domingo eu saí, eu fui levar a minha esposa à casa dela, e eu pelo caminho ia a chorar. Eu dizia, Senhor, eu não quero ouvir mais. Como é que eu posso estar a ouvir o que é certo se outras pessoas dizem o contrário? A minha esposa não disse uma única palavra. Eu só chorava e dizia que não queria ouvir mais. Realmente Deus é bom. Sua infinita misericórdia, o que Ele fez foi começar-me a mostrar coisas sobre essa pessoa, coisas que eu não sabia, que ninguém me veio dizer, mas que Deus me mostrou. Para eu perceber quem estava errado não era eu, mas era a outra pessoa. Quando você tem revelação, se quer um conselho, não fala a muita gente. Fale àquelas pessoas mais próximas que você sabe de antemão que vão guardar o seu coração ou vão ficar alegres. De outra forma, não fale. Se Deus lhe mostrar alguma coisa sobre alguma pessoa, por favor, ore e não fale a ninguém. Eu uma vez falei e bem me arrependi do que eu fiz. Deus, quando mostra algum problema a alguma pessoa, não é para expor essa pessoa. É para nós podermos a ajudar. Deus não mostra erros de todas as pessoas. Não. Esse não é o Deus que eu conheço. Deus mostra erros para nós podermos ajudar. É muito importante. Não é para expor, não era para desancar essa pessoa, não é para agarrar e expor essa pessoa e começar a repreender essa pessoa e não, esqueça tudo isso. Não é para fazer isso, não é para agarrar e chamar a pessoa à razão, não. É para ajudar essa pessoa. Quando vem revelação em relação a alguma coisa que essa pessoa está a fazer de mal. É muito importante. Na minha vida isso aconteceu muito poucas vezes. E a primeira vez que eu fiz, errei logo. Graças a Deus que eu reconheci o meu erro, pedi perdão a Deus e nunca mais fiz outra vez. Nunca mais contei aquilo que Deus me estava a mostrar. Eu quero que você entenda que a revelação que vem de Deus para a sua vida é para ajudá-lo e pô-lo no caminho certo daquilo que você deve fazer. Muitas coisas tentam levantar para nos destruir, para nos mandar abaixo. Mas entenda uma coisa. Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Eu lembro-me de outra vez, Deus me mostrou uma coisa. Eu fui chamado para um circo, para um sítio onde estavam várias pessoas a orar. Eu fui chamado para esse sítio, estou-me a lembrar de tanta coisa de repente. Eu fui chamado para um sítio onde várias pessoas estavam a orar. Cheguei lá e comecei a orar. E quando comecei a orar, eu vi uma coisa. Uma mala. Eu só via a mala, eu não sabia o que é que estava a passar, eu nem sequer sabia o que é que eu estava a orar ali. Eu apenas fui lá e comecei a orar com ele. Mas eu comecei a ver uma mala. Quando saí de lá, não sabia o que é que se passava, continuei a andar. E quando estava
com a minha esposa, eu tinha ido almoçar com ela. Depois do almoço estávamos a passear, passámos por uma loja e eu vi uma mala igual. Eu disse: olha, ontem vi uma mala daquelas. E ela olhou para mim e disse uma coisa e eu percebi o que é que afinal estávamos a orar e percebi tudo que estava relacionado com essa mala. Convém, onde você estiver, o que estiver a fazer, você saber pelo menos os pontos principais de tudo o que você está a fazer. Você está num sítio a orar, porque é que vamos orar? Convém você saber. Porque Deus pode lhe mostrar coisas que você não está preparado, nem sabe porque é que é. E então é apanhado desprevenido. É muito importante. O diabo vai sempre tentar nos derrotar, mandar abaixo. Eu lembro-me, por causa dessa mala, eu contei a uma pessoa, só a uma pessoa, contei o que eu tinha visto. Só a uma pessoa eu contei. O que eu tinha visto essa mala. A minha esposa ficou, na altura não era a minha esposa, era a minha namorada, ficou a saber, mas ela não contou a ninguém, e muito menos a essa pessoa, e eu contei a essa pessoa. Contei a essa pessoa e ele ficou a olhar para mim, tudo bem. Na reunião a seguir que nós tivemos, as pessoas estavam todas empolgadas porque a esposa dessa pessoa que eu tinha contado contou sobre essa mala. E eu fiquei todo contente. Epá, mais alguém viu. E eu fui tentar falar com essa pessoa e ela se afastou de mim. Eu, quando se afastou de mim, eu baixei a cabeça e pensei, mas eu contei ao marido dela, o marido dela contou a ela e ela foi contar ao pastor. E eu disse, ela não viu nada. Outras pessoas vão tentar aproveitar-se pela sua revelação. Eu nunca disse nada disto. Estou a contar isto a primeira vez. Ninguém sabe da igreja onde eu estava, nem o pastor soube nada, não contei nada a ninguém. Mas muitas das vezes é a forma nós conhecemos as pessoas. Sabemos quem é de verdade. Quem é que está com Deus de verdade. Entenda uma coisa. Quando Deus nos mostra alguma coisa, nos quer ajudar. Naquele sítio, naquela altura, estavam a orar por algo específico, porque algo estava a acontecer na igreja que não era bom e que estava a ser transportado nessa mala. E eu depois soube de quem era essa mala, quem pertencia e tudo mais. Por isso é que eu digo, quando você vai orar qualquer assunto, você chega-se a um sítio e começa a orar, convém você saber o que é que está a orar, para poder entender o que Deus lhe mostra, para poder entender tudo. Porque senão você só vai ver coisas e não vai perceber porquê. Isto é muito importante. Isto que eu estava a falar, e eu já dei o testemunho antes de falar sobre o versículo, mas vamos abrir em Gênesis 3:1. Gênesis 3:1. Eu já me adiantei e falei sobre aquelas astutas ciladas do diabo, aquilo que o diabo tenta levantar e tentou levantar na minha cabeça para tentar-me colocar algo na minha vida que eu não queria receber e não recebi, nem vou receber no nome de Jesus. Agora veja o que a serpente, o diabo, fez
no jardim do Éden, exatamente a mesma coisa. Veja aqui. Gênesis 3, 1. A serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que é que o diabo estava a tentar fazer? Com que Eva pecasse e pecasse Adão também, desobedecendo a Deus. Porque fazendo isso traziam maldição sobre a terra. E maldição é campo do diabo. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Os olhos deles se abriram e viram que estavam nus. Conhecimento do bem e do mal. Claro que esse conhecimento do bem e do mal, com o andar dos tempos, foi deturpado. E foi visto que muitas vezes o que é bem realmente não é bem e o que é mau realmente não é mau. Se nós não tivermos o Espírito de Deus dentro de nós, nunca vamos saber o que é realmente certo. Mas vejam que o diabo utilizou um esquema. Não, não é bem assim. Se calhar Deus não disse bem assim. Se calhar tu podes fazer isto. Não tem mal nenhum. Também só vais fazer uma vez. Basta uma vez para você se afastar dos caminhos. Eu fiz a escola bíblica, eu e minha esposa, fizemos a escola ministerial, eu e a minha esposa. Fiz 1 ano escola bíblica que tinha que ir 3 vezes por semana, escola bíblica. Fizemos a ministerial 2 anos e era uma vez por semana. Naquele ano, fazer a escola bíblica foi muito difícil. Inclusive, eu tinha um grupo familiar perto da minha casa e eu tinha de ir aí 15, tinha que fazer 15 quilómetros para lá, 15 quilómetros para cá. Portanto, eu tinha que ir lá pôr a minha esposa, fazendo 30 quilómetros, e depois tinha que voltar, né? 15 quilómetros para lá, 15 quilómetros para cá. Depois tinha que ir dar a reunião e depois de dar a reunião tinha que voltar lá para ir buscar a minha esposa. Foi muito complicado, muito complicado. E houve uma das vezes que nós chegámos lá para deixar a minha esposa na reunião e alguém que lá estava da igreja virou-se para nós: não é preciso ficarem, não vale a pena. Nós ouvimos aquilo, confiámos e viemos embora. A pessoa que lá estava mentiu. E depois foi dizer ao pastor uma coisa completamente diferente. A minha esposa, depois o pastor agarrou e falou do púlpito, coisa, não, mas isto, quem está a tirar a escola bíblica tem que estar cá, tem que estar cá. E a minha esposa me contou isto e eu fiquei enfurecido. Porque eu não tinha feito nada de mal. E a minha esposa disse assim estas palavras, eu nunca mais me esqueço, ela disse assim: deixa estar, Deus sabe, Deus é a nossa testemunha. Quando ela disse aquilo, eu parece que levei com um balde de água fria dentro de mim. Eu estava a começar a ficar quente e parece que levei um balde de água fria. Quando acabei de falar com a minha esposa ao telemóvel, eu orei. Busquei a Deus por aquele assunto e Deus me disse assim: estava proposto tu saís da igreja. O diabo tinha proposto
para que eu saísse daí. Isto chegamos a. Você que está na igreja, glória a Deus, eu lhe vou dizer glória a Deus. Mas entenda uma coisa: você está lá por causa de Deus, não por causa das pessoas que lá estão. Porque se você está lá por causa das pessoas, você já está errado. Eu lembro-me de um pastor que nós tivemos, e esse pastor dizia que estava num sítio a servir a um homem, outro pastor. E esse pastor não era correto, não era certo em relação ao dinheiro, não era nada. Não era nada como um homem de Deus deveria de ser. No entanto, era pastor. E esse pastor estava a servir a esse. E ele dizia: Deus, mas para que é que eu estou aqui? Tu estás a ver que ele não está a fazer as coisas corretas. E ele disse: eu quero aqui para tu aprenderes a obediência. Ele submeteu esse pastor. Isto é muito importante para nós percebermos que muitas das vezes, ou algumas vezes, há pessoas que estão perto de si, muitas das vezes não são as pessoas certas. Mesmo dentro da igreja. Mas você está a dizer isso? As pessoas que não são da igreja ou nunca foram à igreja ouvindo isto, o que é que vão dizer? Vão dizer que nós somos honestos. Vamos dizer que nós estamos a fazer a coisa certa, expondo. Veja o que está aqui escrito em Gálatas 2:4. Gálatas 2:4. O que é que estava a acontecer aqui? O que estava a acontecer aqui era o seguinte. Paulo, que pregava aos gentios eram homens que não eram judeus, e os judeus eram circuncidados, e aqueles que não eram judeus não tinham circuncisão. Aqueles que aceitaram Jesus sendo judeus tinham a circuncisão e achavam que os outros deviam de fazer o mesmo. Mas não era isso. A fé em Jesus é que faz com que nós andemos com Jesus. Não é algo que é feito no nosso corpo. E veja o que aconteceu em Gálatas 2:4, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Pessoas que verdadeiramente se identificam como cristãos, mas que não são cristãos. Pessoas que muitas vezes estão no Evangelho, mas o que eles querem é aproveitar-se do Evangelho. Você está a ouvir? Você tem que ter discernimento divino. Tem que ter a direção de Deus para saber disso. Não importa se a pessoa no grupo ou na igreja onde está, essa pessoa é muito estimada, é colocado num ponto muito alto, isso não interessa. Interessa o que Deus lhe mostra a si. Pois eu acredito em mim, já vi muita coisa. Muita coisa. Muita coisa eu fiquei calado. Eu nada disse. De tudo aquilo que eu via. Porque Deus é que vai expor as pessoas, não serei eu. Nunca serei.
Vamos abrir outro versículo para você ver Salmos 55:12. Este salmo, quando eu ouvi a primeira vez, eu percebi, comecei a perceber. Eu vou-lhe explicar 55:12. Eu vou-lhe explicar porque é que estas coisas me foram acontecendo. Eu vou-te explicar. Primeiro, eu estava numa altura muito débil da minha vida, muito fraco. Eu estava muito fraco mesmo, muito fraco. A nível. Estava à beira de me suicidar, tinha já a visão de túnel em que não via hipótese, só via o problema. Eu aceitei Jesus em agosto de 1991. Entrei para a igreja e quando eu entrei para a igreja, para mim, todos aqueles que frequentavam a igreja tinham uma auréola na cabeça e todos eram santos. Mas mesmo santos, 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 o que eles falavam eu acreditava. De tal forma como uma criança acredita, eu assim fazia o mesmo. E graças a Deus, mas graças a Deus, que Deus permitiu que isto assim fosse na minha vida durante algum tempo. Eu, verdadeiramente, eu ia às reuniões e não falava muito, eu não falava quase nada. Mas era assim que eu via as coisas. E graças a Deus que Deus permitiu, porque se eu visse de outra forma, eu tinha fugido da igreja. Mas realmente a igreja é algo como um hospital. O hospital, vão lá dois tipos de pessoas. Pessoas que trabalham dentro da igreja, perdão, as pessoas que trabalham dentro do hospital e as que vão lá porque têm problema. E a igreja é exatamente, tem pessoas que trabalham na igreja e tem pessoas que têm problemas que lá vão. E essas pessoas que têm problemas, às vezes, tentam-se fazer como se já não têm problemas e já têm tudo passado e são melhores que os outros e consideram-se melhores que os outros. Quando isso acontece é complicado. Veja o que é que aconteceu com Davi. Salmo 55:12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticámos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Eu estava a falar de um irmão que estava com ele. O irmão na fé. Que afinal não era assim, irmão. Por favor, ponha sempre os seus olhos em Deus. Ponha sempre os seus olhos em Jesus. As pessoas à sua volta, ouça, peça a Deus que afaste de si as pessoas que não interessam e que traga até si as pessoas que interessam. Quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a orar. Uma vez, por causa de um versículo bíblico, eu declarei parte do versículo bíblico e alguém que estava na igreja olhou para mim e disse: eu já estou há tantos anos, tu ainda vais ter que passar por muito mais. E eu fiquei, não disse nada, não respondi. Depois eu fui chamado para servir na igreja, para ser diácono, e essa pessoa não foi chamada para servir. E se afastou daquela igreja e foi para outra. O que verdadeiramente interessa é a sua comunhão com Deus, o seu andar com Deus. Por favor, eu lhe vou dizer uma coisa. As suas amizades não são nada. Acredita em mim. Ah, não, mas esta pessoa fez muito bem, me ajudou. Não, ninguém está a dizer o contrário.
Mas entenda uma coisa: se aconteceu alguma coisa de bom, veio de Deus. E foi Deus que permitiu na sua vida. Agora, cuidado com tudo o resto. Muitas das vezes essas pessoas aparecem na nossa vida suavemente, fazendo-nos bem, ajudando-nos, e depois dizem, mas vem comigo aqui, vem comigo ali, faz isto, faz aquilo, não tem mal, não, eu também faço. E leva-nos para sítios onde às vezes cultuam não o nosso Deus, mas imagens e tudo mais. E nos leva a estar nesses sítios que desagradam completamente a Deus, ofendendo a Deus. E o que é que você está lá a fazer? Afaste-se desses sítios. Fuja. Por isso, você ter comunhão com Deus. Eu lembro-me uma vez, havia um colega meu que havia qualquer coisa que não estava certo na vida dele. Ele dizia que entrava em transe e tudo mais, pronto, coisas complicadas. E houve uma altura da minha vida que eu senti que não devia ir à casa dele. Até ele pedia-me para lá ir a casa, ele pedia-me para lá ir a casa, e eu dizia que não, não posso agora, não posso. E houve um dia que ele se virou para mim e disse-me assim, não, hoje vais-me lá à minha casa. E eu virei-me, na altura não era como hoje, na altura hoje, se eu dissesse não vou, não vou e acabou. Eu naquela altura ainda estava numa altura em que eu não queria magoar ninguém. Mas eu tenho que decidir, ou eu magoo a Deus, ou magoo a pessoas. Eu tenho que decidir. E então eu virei-me, quando acabei de falar com ele, achei a cabeça e orei, Senhor, ajuda-me, porque eu não estou a ver um ponto de fuga, ajuda-me. E naquela mesma hora, pelo rádio, ele é chamado para um alarme que vai tomar parte da noite. E desde esse dia, ele nunca mais me chamou para ir à casa dele. Porque eu sabia que eu não podia ir à casa dele. Ele não era de Deus, não pertencia a Deus, entrava em transe, fazia as coisas mais estranhas possível. Eu fez uma coisa à minha frente, ainda eu não tinha aceitado Jesus, agarrou numa linha, uma agulha com uma linha branca, espetou a bochecha e depois puxava assim na bochecha e não saía sangue. Era algo impressionante. Algo completamente fora da vontade divina. E nós temos que perceber que há pessoas que nós temos que nos afastar. Mas esta pessoa é assim, é essa. Ouça, você tem que pôr isto dentro de si. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. E você ama a Deus, você não pode amar o mundo. E você tem que decidir uma coisa. Para andar com Deus, calhar você vai ter que sacrificar algumas das amizades que você tem. Por muito doloroso e muito custo isto, há coisas que vão acontecer que Deus vai permitir e que você vai ver. Mas se você continuar a justificar essas amizades, você está a se afastar de Deus. Portanto, você vai ter que decidir. É muito importante. Muito importante. Mesmo muito importante. Mas eu quero agora, vamos abrir em Atos 15:36. Atos 15:36. Eu quero vos mostrar algo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo e Barnabé. Eles estavam juntos, iam pregar juntos, iam visitar igrejas juntos. Mas havia um plano. Eles foram juntos por Deus. Eles foram juntos por Deus.
Para o Deus que diz: separem a Paulo e a Barnabé para que façam a minha obra. Eles foram juntos por Deus. Mas agora o plano de Deus para as suas vidas é diferente. E isto é muito importante para você entender. Há coisas que são pessoas que são de Deus, mas verdadeiramente querem fazer é a sua vontade e não a vontade de Deus. E há pessoas, e isto é muito importante você ter discernimento em relação a isto, mas há pessoas que os dois são de Deus e os dois querem fazer a vontade de Deus. Mas que Deus quer fazer algo diferente com cada vida. E foi isto que aconteceu aqui. Atos 15:36. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que em Panfínia se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, e Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Algum deles estava errado? Não. Eu acredito que isto aconteceu por vontade divina, para que um se afastasse do outro e para que pudessem cobrir uma área maior. Se ao princípio foram juntos os dois, é porque os dois crescessem juntos, mas agora estava na altura de que fossem separados e para que o Evangelho fosse pregado para mais longe, para mais gente. E por isso foram separados. Isto é muito importante você entender entre os falsos irmãos e às vezes uma contenda ou outra que aconteça, que é Deus a separar para poder criar uma outra obra, algo que Deus quer fazer na vida dessa pessoa. É bom separar as coisas. Como é que você consegue separar? Unicamente buscando a Deus. Não há outra forma. Não há outra forma. Você não vai conseguir saber, nem discernir uma coisa da outra se não tiver o Espírito de Deus. Se não tiver o Espírito Santo dentro de si. Eu quero-vos levar agora a João 8:44. João 8:44. Eu vou-vos ler primeiro. João 8:44. Porque vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Há uns anos atrás, logo no princípio de ter aceito Jesus, eu estava no meu carro durante a noite a trabalhar e estava com outra pessoa ao lado de mim. Uma pessoa que às vezes andava comigo ou andava com outro colega meu, andava connosco, porque pronto, gostava da noite e gostava de andar connosco, serviço às vezes que nós fazíamos. Ele era um civil, eu sim era o guarda noturno. E eu lembro-me de eu uma vez chegar ao rádio e dizer, cheguei ao rádio e dizer, eu estou fora do carro. Mas eu não ia fora do carro. Eu queria ir para um sítio, eu não queria ser incomodado. E então disse que estava fora. E quando eu disse isto e pousei o rádio, essa pessoa que estava ao meu lado olhou para mim e disse, mas isso não é mentira? Eu, quando ele disse aquilo, parece que um balde de água fria caiu em cima de mim. Deus tinha utilizado um homem que não era de Deus, que ele próprio mentia,
mas que me falou algo que tocou muito o meu coração. E a partir daí decidi que nunca mais iria mentir. Inclusive eu ensinei os meus filhos a fazer assim. Cada vez que eu descobria algo que tivessem mentido, eu os repreendia severamente mesmo, para que entendesse, não é para mentira que nós temos que viver. E eu próprio tive 9 anos com um tribunal onde eu disse, a pessoa foi capturada por mim, foi levada por mim a tribunal, mas eu não tinha visto, outro colega meu disse que tinha visto, eu não vi, mas fui eu que o levei, e eu disse, eu vou lá chegar. Isto era, eu estava a dizer, senhor, isto vai dar uma confusão em tribunal, porque eles vão dizer que fui eu que eu disse que eu vi, e eu não vi. E eu não vou mentir. Esse tribunal levou 9 anos para ser solucionado. Todos os anos íamos lá, todos os anos, oh, meu Deus. Na última vez fomos chamados, ele estava lá, o tribunal ia-se fazer, fomos chamados todos para o local, para uma salinha à parte, que é das testemunhas, e passado um pouco tempo chegou o escrivão e disse, olha, podem ir para casa todos. Podem-se ir embora, foi assim que ele disse. Podem-se ir embora. E eu disse, mas porquê? Ele confessou tudo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não ia mentir. Então o que é que eu vos quero dizer? Se você está a educar filhos, por favor, não minta. Por favor, não minta. Você não imagina o que faz isso numa criança. É que você não imagina mesmo. Se você mente a uma criança e a criança descobre isso, você rasga por dentro. Quando uma criança lhe disser algo, mas tu tens aí, e diz, não, 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 não tenho, e nós temos, o que podemos fazer, não, não é a altura para tu comer, não é a altura para tu teres, não é a altura para te dar. Ela vai perguntar por ti e nós explicamos o que é que não queremos dar naquela altura. Mas não mentimos nunca. Isto é muito importante. E na sua vida, em tudo o que você faz, não minta. Se outras pessoas pedirem para você mentir, você diga, eu não posso fazer isso. Você diz, não pode fazer isso, que não podes mentir. Não. Mas porquê é que não podes mentir? Por causa de Deus. Se você quiser ser sincero, diga, por causa de Deus. Porque os homens podem nunca descobrir que eu menti, mas Deus sabe. E você sabe que é o pai da mentira? Deus. Não é Deus, é o diabo. Ele é que é o pai da mentira. O diabo é que é o pai da mentira. E você é um filho de Deus. Como filho de Deus não deve mentir. Nunca. Isto é muito importante. Você pensa, diz assim, não, mas isso é só uma mentira. Eu estou a falar de algo espiritual. Espiritual. Você diz espiritual? Não, mas é só uma mentira. Não, não é só uma mentira. Você quer ver só uma mentira? Deixa-lhe mostrar aqui uma coisa. Hum, Está aqui, Atos 5.1. Vamos lá abrir Atos 5.1. Você vai ver só uma mentira.
Mentira que você podia dizer: "Pronto, eles mentiram, então qual é o mal disso?". O mal disso é que a mentira é espiritual. Mentira é espiritual. Veja o que está aqui escrito. Atos 5:1. Perdão. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, e sabendo-a também a sua mulher. Levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Se retivesses parte do preço e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio no teu coração, não mentiste a homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu, e com grande temor veio sobre todos os que viram e ouviram isto. Entenda uma coisa, Ananias vendeu parte da propriedade e reteve parte do preço, e chegou ao pé dos apóstolos e disse que tinha vendido por tanto. No entanto, era mentira. Ele tinha vendido por um valor superior. Ele podia ter chegado e disse: olha, eu tenho esta propriedade, eu vendi por este valor, mas eu só quero dar metade para a igreja. E os apóstolos diriam: glória a Deus, glória a Deus que estás a dar, glória a Deus que estás a fazer a vontade de Deus. Eles iriam ficar todos contentes, agradecidos e enalteciam a Deus. Mas, no entanto, ele queria que fosse louvado como todos os outros que deram as propriedades, o valor inteiro da propriedade. Ele não queria abençoar a igreja. Ele queria receber o louvor da igreja. Por isso mentiu. Era só uma mentira. Mas a mentira é algo espiritual. Ele morreu, a sua mulher apareceu depois. Pedro perguntou-lhe por quanto é que foi vendida a propriedade, e ela confirmou o valor da metade. Confirmou, e virou-se Pedro para ela e disse: olha, está aí os pés daqueles que enterraram o teu marido e vão enterrar a ti também. E ela morreu na altura. E você que me está a ouvir, que até se está a rir. Pô, se fosse assim, estava toda a gente morto. Pois é. Mas ouça uma coisa, mas você quer andar com Deus? Ou quer andar com o diabo? Você vai fazer a vontade de Deus? Ou vai fazer a vontade do diabo? O que é que você quer? Se há práticas que você tem que deixar, então deixe-as. Mas custa. Há consequências. Sofra as consequências por causa da sua mudança. Por amor a Deus, sofra as consequências. Mas não deixe afastar-se de Deus. Não deixe isso afastar de Deus. Para que tudo isto que eu acabei de falar, todas as coisas desde o início da reunião até agora, você tem que perceber, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, fazer a oração: obrigado, Pai, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu aceito o que Ele fez na cruz como sendo em meu lugar. Esta oração simples, você aceitou Jesus no seu coração, aceitou o que Ele fez, você se torna uma nova criatura. Mas isto só não é o suficiente. Você precisa ter a direção divina. E para isso, você tem que pedir a Deus para receber o Espírito Santo. Para receber a direção do Espírito Santo na sua vida. Coa. Vamos a Atos 1:8. Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos discípulos.
falou com eles e lhes deu direção do que deveriam fazer. Em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judeia e a Samaria, até aos confins da terra. Nós só podemos ser verdadeiramente testemunhas eficazes do reino de Deus tendo a direção do Espírito Santo. De outra forma, estamos a fazer coisas na nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, achando que é assim que devemos fazer, que o melhor. Você, por exemplo, está numa igreja que tem a direção divina, tem a direção do Espírito Santo, glória a Deus. Tudo o que o pastor disser, faça. Mas ouça uma coisa, que quem está em liderança sobre a sua igreja não tem a direção do Espírito Santo. Você vai ver que as coisas que ele manda fazer não vão funcionar. Ou pelo menos algumas coisas não vão. Então, mas é por causa do Evangelho, mas é fora da direção de Deus, é fora da direção divina, é fora da vontade divina. Jesus disse, e por todo o mundo pregai o Evangelho a toda a criatura. No entanto, em Atos, impediu que fossem pregar a uma determinada populações, impediu que fossem a outras. Então, mas a palavra de Deus diz para ir pregar a toda a criatura, mas no entanto o Espírito de Deus impediu que fossem pregar a uma e a outras populações. Porquê? Porque ele sabe porquê. Se calhar não iam receber a palavra. Porque calhar não iam resolver. Eu vou-lhes dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu estava a descer um sítio da minha zona, estava a descer na minha zona de guarda noturno, portanto, na minha ronda, né? Na minha ronda eu estava a descer uma rua e no final dessa rua eu poderia ir para a esquerda e iria para as bombas de gasolina e às vezes falava lá uma palavra ou outra quando estava nas bombas e depois saía e ia para a esquadra, ou poderia virar à direita e ainda à direita iria continuar a minha ronda e depois subiria da parte de cima e iria para a esquadra para acabar o meu serviço. Quase sempre eu iria até às bombas e falava um pouco ali, só para fazer tempo, e depois ia-me embora. Nessa noite, quando eu estava a descer, eu senti que devia de virar à direita. E o que é que eu fiz? Virei à direita. Quando dei a volta, quando cheguei à esquadra, viraram-se para mim à mesma hora. Eu virei à direita. Uns minutos depois, as bombas tinham sido assaltadas. Não houve problemas em relação a pessoas, ninguém ficou ferido. Eles unicamente partiram o vidro e roubaram a caixa de multibanco onde estava o dinheiro. E levaram. Não houve houve prejuízo, sim, na loja, mas não houve prejuízo a nível de vítimas, ninguém ficou ferido. Eles não utilizaram armas, não utilizaram nada. Mas se eu estivesse lá, iria ser diferente. Se calhar eles podiam disparar para cima de mim, eu iria disparar para cima deles. Coisas iam acontecer. No entanto, Deus me livrou disso, fazendo com que eu virasse à direita. Por isso, nós termos a direção do Espírito de Deus é tão necessária. Eu posso continuar a dar exemplos disso. Eu queria comprar um piano para a minha filha mais velha. Eu queria comprar um piano e era um piano que ensinava as teclas, iluminavam e ensinava a tocar. E eu meti-me no carro com o meu filho mais velho, que era namorada na altura, e eu meti-me a caminho para ir comprar. A meio do caminho, eu senti que não devia de ir. E o que eu fiz, voltei para trás. Dias mais tarde, eu fui lá e comprei.
No mesmo sítio que eu estava a pensar comprar, mas não foi naquele dia, foi no outro dia. Então, mas porquê é que isso aconteceu? Eu não sei, mas algum motivo havia. Por causa do preço, tinha mudado, ou por causa de qualquer coisa. Porque Deus me ia abençoar. Vou-lhe dar um exemplo. Fui comprar uma televisão. Queria comprar uma televisão. E eu vi o preço da televisão e o preço custava, num sítio, 650 e noutro sítio custava 750, mais 100 euros. E eu estava no sítio, vi a televisão era igual, era tudo igual, e eu sentia que havia de comprar ali. E eu então comprei a televisão mais cara, 750. Cheguei a casa, meti a fatura numa gaveta, que eu tenho para meter as faturas, metemos a televisão, ligámos, tudo bem, tudo bem. Passado uns dias, uma semana talvez, eu passava por aquelas gavetas e sentia que devia de lá ir às gavetas. E eu fui lá e agarrei na fatura da televisão. E eu disse à minha esposa, vamos ao sítio onde comprámos a televisão. Quando lá cheguei ao sítio onde comprámos a televisão tinha descido de preço. Estava agora a 650. Menos 100 euros. Eu perguntei às pessoas, mas desculpe, mas isto é baixa de preço momentânea ou baixou mesmo? Não, este é o preço que está. Eu então chamei as pessoas e disse como é a diferença dos 15 dias, tem direito a que vocês me devolvam o dinheiro. E devolveram-me o dinheiro. E eu comprei a televisão por 650. Mas se não fosse o Espírito de Deus, como é que eu ia saber? Podia acontecer, passar por lá, mas não foi isso. Eu senti que devia de ir às gavetas, agarrar na fatura e ir outra vez à final. Como é que eu ia saber se não fosse o Espírito de Deus? Como é que nesta terra nós vamos conseguir vencer este mundo sem ter o Espírito de Deus dentro de nós? Como? Sem termos a direção do Espírito de Deus, como é que vamos fazer? Vamos abrir em Atos 2:2. E veja o que está aqui escrito. Atos 2:2. E de repente veio do céu um som como um vento veemente impetuoso e encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como línguas de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falar. Eu sei que para algumas pessoas isto é muito estranho. Mas ouça, entenda uma coisa. Deus é um ser espiritual. Tudo o que ele faz é sobre o natural. É milagre atrás de milagre. E o ser batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas, é um milagre de Deus na vida da pessoa. Mas só vai acontecer, ouça bem, só vai acontecer se você desejar, se você quiser. De outra forma, você não vai receber. Mesmo que alguém fale que sejam todos batizados com o Espírito Santo, se você não quiser, você não vai receber. Você tem que desejar. Eu lembro-me porque eu fui batizado, eu estava numa reunião e não era uma reunião normal, não é uma reunião de sexta-feira ou domingo, era uma reunião de quinta-feira, uma reunião de diáconos. E estávamos todos reunidos a orar e de repente começaram todos a orar em línguas. E eu não orava em línguas. Eu lembro-me de estar cá atrás e baixei a cabeça e disse, Senhor, eu também gostava de orar. Quando eu falei isto, olhei para cima e comecei a falar, a orar em línguas. Eu fui batizado naquela altura com o Espírito Santo. Nós, quando aceitamos Jesus,
Nós nascemos de novo e uma porção do Espírito Santo é derramada dentro de nós, mas não temos a direção total. Aqui, quando eu vos li, recebereis a virtude do Espírito Santo, mas Jesus disse: eu digo-vos já, em Lucas 24, 49. Veja o que está aqui escrito. Nós precisamos do poder de Deus para poder fazer tudo. Não é no nosso poder, não é na nossa força, é no poder do Espírito. Veja o que está aqui escrito, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual é a promessa? A promessa feita em Joel, que diz que sobre os seus servos, as suas servas, derramarei do meu Espírito. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse revestido de poder aconteceu em Atos 2. Ouça, naquela altura, quando eles falavam em línguas, toda a gente dizia que estavam bêbados. No entanto, ouvindo, porque naquela altura estavam vários povos de várias nacionalidades ali para vir, porque eram judeus, para vir e ouviam falar, cada um em cada língua, falando magnificências de Deus. No entanto, eles diziam que estavam bêbados. No entanto, Paulo se levanta e faz uma declaração, uma pregação de minutos e 3.000 almas se convertem naquela altura. Eu quero que você entenda uma coisa. O que nós temos de fazer para Deus, só debaixo do poder de Deus conseguimos fazer. De outra forma, como se diz em Portugal, é estar a chover no molhado. Já está molhado, para que é que serve a chuva? Já está tudo molhado. Quer dizer, não vamos resolver, não vamos fazer a obra completa. Eu sei que a alguns é estranho isto que eu estou a falar do Espírito Santo, mas vamos rasgar parte da Bíblia? Ou os milagres não aconteceram? Ou os milagres não vão acontecer? As curas não vão acontecer? Você está a ouvir? Nós não podemos rasgar parte da Bíblia e utilizar só alguns versículos e os outros versículos. Não, não, eu já tenho o Espírito Santo. Como já tens o Espírito Santo? Tens a direção divina? Sabes o que deves fazer? Quando deves fazer? Oras a Deus e Ele te mostra? Não. Então que direção tens? Direção da tua vontade, do que achas que é melhor? Busca o Senhor. Encha-se do Espírito Santo. Você vai ver que Deus tem muito mais para si. E há coisas que você e tu, decisões que você tomou que poderia ter sido evitado de ser um erro se você tivesse o Espírito Santo de Deus. Deus lhe mostraria para não ir por esse caminho. Uma vez orei com um irmão, pastor nosso. Orei com ele por causa de um problema com o carro, porque queriam que ele pagasse uma determinada coisa, mas que ele tinha vendido o carro já não era dele sequer há anos. Nós fomos lá para resolver o problema, eles diziam que não, e eu sempre tive calado, sempre tive calado. E quando chegou uma altura em que chegou um impasse, em que diziam que não, eu agarrei e disse, mas isto parece impossível. Então a pessoa vendeu o carro a vocês, não está na posse dele,
e esta pessoa, porque vocês não mudaram de nome, vocês vão obrigar que ele pague os impostos, não estando o carro em poder dele? Quem estava em liderança olhou para mim, lembrou-se de uma coisa, mandou buscar e depois entrou o acordo e disse: olha, você vem cá fazer as revisões, é de borla, para até pagarmos a tal quantia. Você aceita? E eu olhei para o pastor e ele aceitou, estou resolvido. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não vamos entrar nos sítios para discutir, vamos entrar para resolver, debaixo da direção divina. Está a ouvir? Claro que há sítios, às vezes, que temos que lhe falar com mais autoridade para entender do que é que estão a ver e o que é que estão a fazer. Mas entenda, se você tiver a direção do Espírito Santo, tudo é mais fácil. Portanto, eu peço que o grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Eu tive-vos a falar de algumas coisas que não estão relacionadas entre umas e outras, mas têm toda a relação, porque é debaixo da direção do Espírito de Deus. E algo para si, em tudo o que eu falei, é algo que toca a sua vida e que é importante para a sua vida. Deus me disse uma vez, eu fui ter uma reunião, eu e a minha esposa, vamos ter uma reunião de escola ministerial. E nessa reunião de escola ministerial entrou para lá um bispo, na altura bispo, e quando ele entrou reconheci-o e tinham-me dito coisas sobre ele. Não me tinham dito coisas boas sobre ele. E eu retraí-me. E Deus me disse dentro de mim, não faças isso. Ele é meu servo. Eu então ouvia tudo o que ele disse e fui muito abençoado naquele dia. Mas se eu não tivesse a direção do Espírito de Deus, eu iria fazer como todos os outros. Iria julgar como todos os outros. E iria ser errado. Então vamos ficar de pé. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Pai, nós percebemos que em tudo precisamos de Ti. Jesus próprio disse, sem mim nada podereis fazer. E nós reconhecemos isso nas nossas vidas. Precisamos de Ti, precisamos da Tua direção. Ajuda-nos, dirige-nos, livra-nos, para que façamos o que agrada a Ti e para que possamos todos os dias andar contigo. Faz com que as minhas palavras sejam de bênção para Ti. Faz com que tudo que eu faça Te agrade. Em nome de Jesus. Estava a orar, Deus me fez lembrar de uma coisa. Vocês que são casados têm muito mais poder do que vocês imaginam. Eu sei que é um pouco estranho o que eu vou falar, mas não é. Eu posso provar pela palavra de Deus. Deixem-me só.
1 Coríntios, vamos abrir. 1 Coríntios 7:3. Estava a orar e isto é muito importante. Você que está a passar por alguma dificuldade no seu casamento, você que pensa ou sente, às vezes as mulheres têm muito mais perspicácia nisso, sente que o seu marido está a fazer algo de errado. Você tem muito mais poder do que imagina. Veja o que está aqui escrito. 1 Coríntios 7:3. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder por o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Eu neste versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Eu já orei para a minha esposa, dando ordens ao seu corpo para que ficasse curada, em nome de Jesus. Da mesma forma, a mulher tem poder sobre o corpo do marido. Mas você também tem poder para orar para que o seu marido, para que a sua esposa não tenha mais sexo com ninguém, não sei consigo. Tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é vê-lo no dia em que ele e ela, no dia em que disseram sim a uma aliança com Deus. Esse foi o livre-arbítrio. Nessa aliança, essa pessoa ganhou direitos, mas também perdeu direitos. Quando você orar, diga obrigado, Pai, que o meu cônjuge só tem sexo comigo, não tem sexo com mais ninguém. Fazendo assim, tudo aquilo que você desconfiava ou poderia pensar que pudesse estar a acontecer, é parar de acontecer. Há mais poder dentro de si do que você imagina. Sua oração é mais poderosa do que alguma vez você imagina. O que você ora realmente acontece. Você crê. Pois tudo é possível àquele que quer. Muitas bênçãos. Pois. A ver, deu ouvidos à voz da sua mulher. Está a ver? Deu ouvidos à voz da sua mulher. Ela diz, quer dizer que alguma coisa é. E eu me estava a esquecer. Realmente hoje é princípio do mês. Nós vamos fazer a Santa Ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vou abrir em 1 Coríntios 11:23 e vamos fazer a Santa Ceia. Porquê que nós fazemos a Santa Ceia? Duas ordenanças deu Jesus. Batismo nas águas, uma forma pública de arrependimento perante a nossa vida velha e aceitar Jesus no nosso coração publicamente e declará-lo publicamente. E a outra é a Santa Ceia. Porquê é que fazemos a Santa Ceia? É um ato de comunhão, mas é um ato de aliança com Deus. Um ato em que nós declaramos que renovamos nossos votos com Deus e estamos com Deus. Porque o que recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação.
não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Obrigada, Pai. Eu abençoo este vinho e este pão e te vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Maior que qualquer outro, teu nome é Jesus. Seu nome és conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte, teu nome é maior que qualquer outro. Teu nome é Jesus. Teu nome és conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte. Pai, nós tomamos o pão, símbolo do corpo de Jesus, e o tomamos e nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Pois Ele tomou o seu corpo e deu por nós. No nome de Jesus. Amém. Pai, agora levantamos o cálice do Novo Testamento, símbolo do sangue de Jesus. E nos lembramos de Jesus, fazemos memória do que Ele fez por nós, todo o seu sangue que Ele derramou por nós, da sua morte, da sua ressurreição, das bênçãos que vêm até nós através dele. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, para todo aquele nele crer não pareça, mas tenha a vida. Agradecemos, lembramos de Ti e renovamos a nossa aliança contigo. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai Nuno. Agora sim, muitas bênçãos. Boa semana. Muitas bênçãos.